Ó, coloquei para gravar, então vamos oficializar a abertura. Então, boa noite todo mundo. Vamos começar aqui, dar continuidade à tese que a gente está estudando. Então, só lembrando, para quem está chegando hoje, a gente está estudando a tese de doutorado da Undina Maria Rodrigues Machado, a clínica do sintoma e o sujeito contemporâneo. A gente avançou até a página 33 da tese, vamos retomar nesse ponto, e a gente ficou de hoje falar sobre o caso Dora e o Homem dos Ratos, e se a gente conseguir até avançar um pouquinho mais. Porque o texto vai trazer agora, a gente viu, né, teoricamente, a questão do sintoma na histeria, na neurose obsessiva. Um momento, Freud adota como paradigma o sintoma na histeria, no outro momento, o sintoma paradigmático da neurose obsessiva. A gente está no capítulo 1, que se chama A Carne do Sintoma, no subcapítulo Conceito de Sintoma em Freud. Mas, às vezes, ela dá uma pincelada em Lacan, quando for apropriado, a gente lê o que ele traz o Lacan agora, às vezes eu acho que ela passa, como é que é? Os bois na frente do carro, e aí a gente... Ela dá um duplo carpado em alguns pontos aqui. E aí, só lembrando também, é grupo de estudo, então a gente vai seguindo o texto, porque o objetivo é estudar essa tese de doutorado. Então, lembre-se sempre de ler a tese e ir avançando para a gente poder ir acompanhando, e sempre que vocês quiserem participar, perguntar, complementar, exemplificar, ter a liberdade sempre, porque a ideia desse encontro é que justamente a gente consiga dialogar e construir aí um saber diante dessa tese, assim como a gente fez diante do texto anterior do Freud. Então, todas as aulas lá, né, para quem está chegando hoje, tem as aulas, a gente iniciou esse percurso com psicologia das massas, né, e análise do eu do Freud, estão nas aulas anteriores, né. Então, vamos começar. Aí na página 33... 34, na verdade. Vamos voltar aí na 33. Conforme dissemos, no segundo parágrafo, conforme dissemos no começo desse capítulo, utilizaremos o caso Dora e o caso Homem dos Ratos para examinar as duas concepções de sintoma que aparecem em Freud. Já foi apresentado teoricamente, né? Freud viu Dora pela primeira vez com 16 anos. Ela sofria de tosse e rouquidão. Indicou-lhe, então, um tratamento analítico que não foi adotado. A crise desapareceu espontaneamente. Tornou a vê-la aos 18 anos, quando apresentava desânimo e uma alteração de caráter que, segundo ele, tinham se tornado os principais traços de sua doença. Dela, Dora, né? Estaria entre os principais traços, né? A relação difícil com a mãe e uma atitude hostil com relação ao pai. Dora procurava evitar os contatos sociais e, ocasionalmente, ocupava-se em ouvir conferências para mulheres e alguns estudos mais sérios. Sabe-se lá, né? Até sabe-se, né? O que era na época conferências para mulheres, né? A segunda busca por tratamento foi ocasionada por uma carta em que Dora se despedia do mundo, uma carta suicida, e por uma perda de consciência após discutir com o pai. Nessa segunda visita, Freud observa: trata-se de uma pequena histérica, com os mais comuns de todos os sintomas somáticos e psíquicos, dispneia, tosse nervosa, afonia e possivelmente enxaquecas, junto com depressão, insociabilidade histérica, um tédio vital que provavelmente não era muito levado a sério, mas deveria. É nesse período que Dora relata a cena do lago, quando o Sr. K lhe faz uma proposta amorosa. Ofendida, Dora pede ao pai que corte relações com o casal K. O pai se recusa e Dora passa a se contrapor a ela, acusando-o de ter relações extraconjugais com a Sra. K e de usá-la como moeda de troca com o Sr. K, de modo que este seja indulgente para com essas relações. O que ela está apontando aqui a gente até leu até aqui da outra vez, né? Veja que nessa estrutura que envolve Dora, o pai, Sr. K e Sra. K,
ela se coloca aí como moeda de troca, né? Essa é a queixa dela, o pai a usa como moeda de troca, o pai teria um caso com a senhora K, enquanto isso o pai seria conivente com os assédios, né, com as abordagens, né, sexuais, afetivas sexuais do senhor K. É uma acusação grave que ela faz aqui, né? Mas o que é mais importante é que né, essa queixa, que é uma acusação, ela se deixa completamente fora de qualquer responsabilidade, né? O Lacan vai apontar isso muito no seminário 4, no seminário da não relação de objeto, né? Mas o Freud também aponta isso, né? Não é que ela tem uma responsabilidade total, né, por tudo que acontece, né? Mas nisso que ela está se queixando. Mas ela está implicada nisso que está se queixando. É nisso que ela, né, nessa estrutura da qual ela está se queixando, né, em ser colocada como moeda de troca. A gente vai ver aí que ela não é uma, né, que é uma implicação dela, mas vamos devagar aqui, por degraus, né? Você falando? Bem, que além dessa coisa dela não se implicar ou não estar de algum modo implicada, tem um outro ponto também, que é esse par que se forma. Ela e o pai, a senhora K e o senhor K. A mãe está do lado de fora também dessa estrutura, isso também chama atenção. Sim. Então, ela se coloca como par do pai, tal Sim. qual a senhora K seria o par do senhor K. Então, nesse troca-troca, ela é o par a ser trocado, né? A mãe não aparece. A mãe não aparece como moeda ou como par. Sendo que a mãe não aparece na queixa a princípio, sendo que, como a gente leu na página anterior, Freud diz que nos sintomas, né, Freud está dizendo que nos sintomas fundamentais dela tem uma questão tem uma questão com a mãe e uma questão com o pai. A relação difícil com a mãe e uma atitude hostil para com o pai, né, o que o Freud aponta. E na queixa inicial dela isso é importante, né? A mãe está fora, né? Assim como também uma coisa interessante, os sintomas dela não aparecem também na queixa inicial. Na queixa inicial não aparece a mãe, portanto também não vai aparecer essa relação difícil com a mãe, vai aparecendo depois, e não na queixa inicial, e os sintomas do qual a gente vai descrever agora também, não aparecem na queixa inicial, vão aparecer na relação transferencial, ou seja, vão aparecer à medida que a Dora começa a falar. Então, há uma certa distância entre a queixa inicial e essa construção que vai ser feita. E isso é interessante para a gente pensar, inclusive, o manejo da clínica. A queixa inicial serve de diretriz para a clínica? Dificilmente, é algo que vai ter que ser construído a partir da queixa inicial. Mas a queixa não traz consigo os elementos necessários, nem em relação ao sintoma, nem em relação a outros aspectos que vão aparecer da transferência, com o manejo da transferência. Acho que esse é um ponto importante também, da mãe do sintoma que não aparece na queixa inicial. E da não implicação. E da não implicação, esses 3 pontos. Ela apresenta a coisa de um modo tal que ela não está implicada no problema. Essa posição, né, de não estar implicado no problema, né, quando se traz a queixa inicial, né, tem muita gente com experiência na clínica, né, é a posição típica que o sujeito, né, o sujeito chega em análise, né, é bem típico isso, né, ele apresenta uma queixa, como se ele não tivesse implicado em nada, né, não assume qualquer implicação, e às vezes diz ao analista, né, eu vim aqui para você resolver, como que eu faço para resolver isso, né, que é implicação zero, né, eu já narro me desimplicando, e como eu não tenho implicação nenhuma nisso, eu demando ao analista que resolva o problema para mim. E tanto que o Freud vai falar sobre a retificação subjetiva, que, em termos freudianos, né, qual a sua participação nisso que você se queixa. Então, só para circular bem, a queixa da Dora tem essas características. A própria Dora fica externa à queixa, a queixa aponta para o pai como causador, a queixa não traz a mãe, não apresenta os sintomas e não apresenta ela própria como participante daquilo que ela se queixa. Então, a queixa, ela realmente aponta para o pai e deixa ela própria e o corpo e os seus sintomas do lado de fora da própria queixa. Então, a sua responsabilidade e o seu corpo estão do lado de fora da queixa. Mas, de algum modo, essa posição inicial dela é o sonho de qualquer analista, né? Porque ela já chega com uma queixa bem estruturada, né?
Já chega com tem uma construção inicial já em andamento ali, né? A partir das investigações de Freud, Dora relata uma outra cena ocorrida aos 14 anos, quando o Sr. K lhe deu um beijo nos lábios. Freud pondera que tal situação teria despertado, numa moça virgem, uma sensação de excitação sexual. Dora, porém, sentiu uma violenta repugnância e fugiu. Freud pontua essa repugnância e identifica ter havido nela uma inversão de afeto. A excitação sexual teria despertado sentimentos desprazerosos, né, algo inaceitável, né, a excitação sexual nesse contexto aqui. Dois, um deslocamento da sensação de excitação genital para uma sensação desprazerosa própria à mucosa de entrada do tubo digestivo, repugnância provocada pelo beijo. É claro, aí vocês já estão vendo, né, a gente já tem intervenção e interpretação freudiana aí, né? A Dora não chegou ao Freud e disse que, né, que teve uma excitação, ela fala de uma repugnância, né? Já é trabalho de análise, né, que essa repugnância seja uma excitação sexual desprazerosa, né, e repugnante, né? E o deslocamento, né, de uma excitação genital, suposta excitação genital, para a região da mucosa de entrada do tubo digestivo e a repugnância, né? Esse processo de deslocamento deixou como sequela uma aversão por alimentos e um desconforto, ao defrontar-se com qualquer homem em conversa terna ou animada com uma mulher, em qualquer cena, né, que tivesse ali um esboço de algo de ordem sexual, né? Freud remonta a cena dizendo: creio que durante o abraço apaixonado, ela sentiu não só o beijo em seus lábios, se você quiser interromper, você fala, mas também a pressão do membro ereto contra seu ventre. Essa percepção revoltante, né, do ponto de vista moral, para ela foi eliminada de sua memória, recalcada e substituída pela sensação inocente de pressão sobre o tórax, que extraía de sua fonte recalcada uma intensidade excessiva. Uma vez mais, portanto, vemos um deslocamento da parte inferior para a parte superior do corpo. Por outro lado, a compulsão em seu comportamento construía-se como se proviesse da lembrança inalterada da cena. Ela não gostava de passar por nenhum homem a quem julgasse em estado de excitação sexual, porque não queria voltar a ver o sinal somático desse estado. É curioso, até o Freud chama atenção quando ele fala esses deslocamentos, né, do genital para partes superiores do corpo, que é um sintoma clássico, né, a tosse e tal, porque até na linguagem o Freud ressalta, né, a gente tem um certo jeito de chamar os órgãos genitais de as partes baixas, por exemplo, né, então ele fala, né, nesse sintoma, olha, sintoma não é sublimação, mas veja, o Freud faz uma nuance assim que é um movimento quase sublimatório, isso é sintoma, não é sublimação. Mas é quando eu passo de partes baixas para partes que são consideradas mais altas, né, mais nobres do corpo, né, que tem isso. Países, né, baixos, países altos. Tem isso, né, até hoje certas partes do corpo, né, quanto mais sexualizada uma parte, mais ela merece esse nome de partes baixas, né. São aquelas partes que, muito curiosamente, né, tem uma certa coerção social para que não seja falado diretamente sobre elas, né. Posso trazer aqui para vocês, uma vez eu fiz uma pesquisa, tem mais ou menos 128 nomes para o genital masculino, né, para o pênis, e também mais de 100 para o genital feminino, né. David tem uma pergunta. Okay. David, se você quiser abrir a sua câmera, qual que é a diferença entre sintoma e sublimação e se tem relação entre eles? Não, pois isso eu recomendo. Você teve na aula anterior? Cadê você, David? Eu não estou vendo onde está o David. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Não, eu não participei, eu entrei recentemente no grupo, então, eu estou acompanhando por agora. Na aula anterior a gente fala desse assunto, né? Mas a ideia de sublimação
de sublimação, eu faria alguma coisa, dizendo de uma maneira muito simplificada, né? Uma conversão, né, por exemplo, de um desejo recalcado, numa forma, um desejo inaceitável moralmente, numa forma aceitável, né, do ponto de vista de uma moral social, né, ou coletiva, né, ou melhor, né, eu consigo uma atividade que a moral que eu internalizei, né, que eu integrei subjetivamente da cultura, seja aceita. Tem um exemplo que é muito clichêzão, né, mas que não deixa de ser didático, né? Por exemplo, cortar pessoas em pedaços, né, costuma ser, na maioria das culturas, uma coisa absolutamente inaceitável do ponto de vista moral, né? É bem clichê isso que eu estou dando como exemplo aqui, mas é para ser didático, né? Mas um cirurgião, por exemplo, né, uma atividade de cortar o corpo, né, sendo uma atividade cirúrgica, né, para curar uma doença, não só não é condenada, como é até uma atividade que se tem altíssima conta na cultura. Mas vale a pena uma discussão. Depois, na outra aula, a gente fez uma discussão um pouco melhor, a gente pode voltar nesse tema da sublimação num outro momento. E o sintoma? Não, sim, que tem o sintoma. A relação entre os dois. Não, a relação entre os dois é que né, essa ideia de sublimação, eu encontro uma atividade em que, de algum modo, eu desrecalco o que estava recalcado, eu desrecalco em parte, né? Eu consigo fazer com que o que está recalcado assuma uma forma válida para chegar à consciência, né? Para passar, né, a instância de veto, né, da consciência, sem que isso me cause, em algum nível, algum prejuízo. Como a gente estava vendo aqui no decorrer desse capítulo, né? Uma coisa que marca o sintoma que ele costuma, o sintoma produz um tipo de satisfação, né, pulsional, uma satisfação gozosa, que misturando um pouco de Lacan, que implica em sofrimento, né, diferente de prazer, que eu teria só benesses, né, o sintoma costuma produzir sofrimento, produz às vezes danos, né. A saída pela sublimação, a gente pensar uma coisa clássica também quando se fala em sublimação, a saída pela arte, né, ela não produz danos, ao contrário, você faz laço social, você produz laço social, em tese, na sublimação você não teria essa dimensão de uma satisfação sofrida que tem o sintoma. Um exemplo aqui que eu acabo de me lembrar, tem um cineasta dinamarquês bastante polêmico que se chama Lars von Trier, quem muita gente deve já conhecer, muita gente não, deve ter gente que não conhece. Lars von Trier, para quem já assistiu aos filmes dele, são filmes em que nas histórias os personagens talvez seja reduzir um pouco a obra dele, mas há muita presença né, de há sempre elementos sádicos e elementos masoquistas, né? Mas a gente tem sempre muita violência, mas não essa violência gratuita, né, do cinemão hollywoodiano, né, daquele cinemão que busca agradar um certo público, né, que não consegue ver um filme se não tiver 30 cenas de ação por segundo, né, não. Os filmes do Lars von Trier é violência de verdade, não é uma violência banalizada, porque ela tem contexto, os personagens são muito bem construídos, as coisas não se passam com velocidade, de modo que uma cena de violência no Lars von Trier ela é mais potente, ela incomoda mais do que, sei lá, 50 cenas, né, de cinemão de ação americano, né. Tem um filme dele específico, estou me lembrando aqui agora, O Anticristo, eu recomendo a todos, a quem não viu que veja. Teve pessoas que, em determinado momento do filme, não exatamente numa cena de violência explícita, ainda que haja uma única violência muito rápida, mais explícita, as pessoas saíam da sala. Né? Algumas pessoas em Cannes, né? O filme estreou em Cannes, no Festival de Cannes. Teve pessoas que passaram muito mal com o filme, né? Enfim, esse filme eu acho que ele é um bom exemplo do tipo de filme, né? Do que compõe a obra do Lars von Trier, né?
E o Lars von Trier, numa entrevista, não sou eu fazendo interpretação, análise selvagem, né? Eu leio muitas entrevistas que ele dá, ele anda sumido, está muito doente, mas ele diz assim, ó, eu não, ele diz assim, olha, tome isso muito a sério, isso que eu vou dizer, né? Abre aspas, é o Lars von Trier falando. Eu não sou um criminoso, provavelmente um assassino, porque eu tenho minha obra, né? E para quem acompanha, né, joga aí Lars von Trier entrevistas e pega algumas entrevistas que vocês vão perceber que isso é bem sério para ele, né? Eu não sei se ele teve percurso de análise, o que, que ele andou fazendo, mas é uma construção que ele fez sobre si mesmo, de que, no caso dele, a obra sublimou uma violência muito potente, um impulso à violência, né, que poderia ter feito dele um criminoso. Não sei se eu respondi ao Davi, mas... Eu até estava tentando lembrar aqui, como é que chama aquele negócio que faz na pele de propósito, tem tatuagem, e quando você quer dar altura? Escarificação. Escarificação. Me lembrei um adolescentezinho, jovenzinho, encaminhado porque se automutilava. E se automutilava, assim, do braço inteiro, tá? Do pulso até que, assim. E aí, num determinado ponto, e aí a nomeação era automutilação, automutilação, automutilação. Num determinado ponto, esse adolescente falou, na verdade, e se não for automutilação? E se for, como é que chama? Escarificação. Escarificação. Aí eu perguntei, mas como assim? O que fez, né, mudar de automutilação para escarificação? Ele diz, um eu estou destruindo, o outro eu estou construindo uma obra de arte no meu próprio corpo. Eu achei interessante essa construção, não estou dizendo que isso é solução para nada, mas me chamou a atenção que depois que esse jovenzinho fez essa construção, ele começou a fazer no papel determinados desenhos do que futuramente ele faria de tatuagem no corpo, quando completasse lá a idade permitida. E esse giro da automutilação para escarificação, a interpretação, os cortes estavam lá antes, tá? Ele não se cortou para escarificação, ele já se cortava como automutilação. Mas esse a giro discussão fica interpretativo... complexa, né? A discussão fica complexa porque não estou falando que é assim que deve ser interpretado o caso do menino especificamente. Mas ele vai encontrar lastro na cultura para dizer que escarificação é arte. Se vocês jogarem arte contemporânea, escarificação, tem pessoas que fazem... Tem uma artista plástica, que eu não sou ruim de guardar esse nome. Ela faz uns implantes, né, por debaixo da pele, faz umas deformações assim, no corpo. Isso tem lugar na cultura como arte, né? Tem uma recepção como arte. Aí a gente... É um debate complexo, né? Mas eu queria colocar na isso é sublimação, né? Sim. Ou não é sublimação? Mas né? tem um ponto que eu queria colocar da relação entre sintoma e sublimação, que enquanto a automutilação estava na ordem do sintoma, ele vinha só aumentando a incidência delas. Quando, em um determinado momento, e isso tem a ver com a internet, procurar na internet, essas coisas, ele encontrou essa nomeação, escarificação, né? Por algum motivo, essa nomeação barrou a necessidade de se cortar mais. Eu achei interessante, e aí se tornou, de fato, a sublimação. A sublimação, eu posso elaborar sobre ela. Por exemplo, o cirurgião vai para a faculdade, faz residência, ele vai construir um saber sobre o corte, ele não vai sair só cortando. Então, tem uma coisa interessante aí, que a sublimação e o sintoma podem se enlaçar em algum ponto e podem, inclusive, servir talvez como uma saída um para o outro, um do outro, enfim. Tem um seminário sobre a ética da psicanálise, o seminário 7 do Lacan, que ele fala de pegar coisas, é mais complexo que isso, mas ele fala de pegar coisas baixas, né, e elevarem ao estatuto de arte, né? Bom, tem algumas pessoas aí que conseguiram essa inscrição na cultura, né? Então, quem sou eu para dizer que isso não existe como arte, né? A escarificação em si é o nome do corte, né? Esse corte que deixa, corte mais profundo, que deixa, como que se explica? Como que fosse relevos, né? Umas queloides. Mas, enfim, caberia uma discussão aí, e acho que aí teria que ver também... Elevar o objeto à dignidade da coisa. Sim, isso mesmo, Adriano. Exatamente. Me perdi aqui em algum ponto. Aonde está no texto?
Não, não. Não. Eu ia falar alguma coisa. Voltar para o texto aqui, a gente... Pode falar, Jaqueline. A sublimação, vista como produção de algo, como um escape de um sintoma. A automutilação também não é, porque né, a maioria que faz isso são adolescentes, eles estão fazendo isso quando não dão conta de um sentimento que estão sentindo, de algo quando transborda, que eles não conseguem expressar em palavras, eles se cortam como que fosse para dar vazão àquilo que estão sentindo. Isso também não seria uma... Mas eu acho que tem uma diferença, porque a sublimação, por ser socialmente aceita, e tudo que você coloca no contrato social passa pela linguagem, então passa por uma certa inscrição, um certo planejamento, um certo desenho. Por exemplo, se você for fazer uma tatuagem, você vai primeiro procurar uma imagem, aí você vai rascunhar o desenho, aí você vai procurar um tatuador, há todo um processo de inscrição na cultura. No caso, por exemplo, da automutilação, a gente já tem um movimento de fazer escondido e cobrir depois, por exemplo, em grande parte, cobrir para não ser pego. Então, acho que tem uma diferença que é a questão social. A sublimação, ela é uma inscrição, de algum modo, na cultura. Está na relação com o outro, tem um direcionamento. Eu diria que o mero corte em si mesmo, né? Estava dando esse exemplo clichê do cirurgião, fazer cortes em si mesmo, eu acho que é tão problemático do ponto de vista de não fazer laço social. Essa é uma diferença importante para o Lacan, quanto cortar o braço do outro, entende? Né? Cortar o braço do outro, cortar o meu braço, né? Isso não faz laço social, né? Isso não se inscreve na cultura, né? Porque tem que ter uma recepção, uma ratificação da cultura como arte, né? Para que isso tenha também a função, não só uma função destrutiva, porque a própria escarificação, né? Acho que muda de estatuto aí para esse paciente quando ele faz a pura escarificação e quando ele começa a reclamar um endereçamento ao outro para que leia isso como arte. Muda de registro para ele, inclusive diminui, né, a prática dos cortes. Inclusive de solicitar que ele possa fazer com um profissional. Aí vem a coisa de esperar fazer 18 anos, etc, etc. Mas escarificações? As escarificações. Ele passa a querer fazer com um profissional. E para de fazer em si mesmo. Só que tem uma coisa também que eu acho interessante aí, Jaqueline, que a gente possa pensar, por exemplo, quando o Lacan vai falar de acting out, ele vai falar sobre essa questão, por isso, inclusive, é esse termo do teatro, né, de atuação, de acting out, ele vai falar sobre a importância do olhar do outro, o outro com maiúscula. Então, parte do pressuposto de que este ato está sendo feito para um outro que assiste. Então, ele está ali assistindo. Esse enlace social de estar ali assistindo, de ser assistido, de ter uma nomeação, de ter um contrato social, de poder mostrar ao outro, talvez seja uma diferença importante entre o sintoma e a sublimação. Diga, David, perdão. Tem uma perspectiva também, eu acho que é dentro desse contexto da escarificação, que é o seguinte: a escarificação ele estaria dentro de uma determinada condição social, que seria essas tatuagens, os piercing, né, e teria também esse olhar da escarificação que não seria tão aceito socialmente, seria o corte mais superficial da própria pele, né, sem não necessariamente tirar sangue, que existe também, né, eu estava lendo uma tese de mestrado, esqueci agora, e ela falava de um atendimento de uma adolescente que ela cortava o próprio corpo com aquele o compasso, né, de faz o círculozinho geométrico, então com aquela pontinha ela ia riscando a própria pele, sem necessariamente ser um corte tão profundo ou que sangrasse. E aí teria essa diferença também, né? Então, aí eu penso, esse mais socialmente aceito como as tatuagens e os piercing, seria essa dimensão da sublimação e o outro estaria na dimensão do sintoma, como a Jaqueline colocou disso, do transbordar, né, do adolescente não dar conta de suportar o próprio processo de encontro com aquilo que é sexual dele, no seu processo de desenvolvimento, né?
Eu acho que é uma leitura interessante, porque tanto na tatuagem, no piercing, etc., não há um transbordar, todo um planejamento. Eu tenho que marcar um horário, eu tenho que escolher um desenho, eu tenho que ter uma paciência danada, né, Jaqueline? No cortar se tem um impulso, né? E tem uma coisa que é, né, um endereçamento ao outro, né, ao grande outro, para que aquilo seja reconhecido como arte. Por isso que tem planejamento, Isso. né? Eu quero ter uma dimensão de reconhecimento do outro, e nesse sentido que faz laço social também. Ó, vocês veem que são umas coisas que, se alguém tiver cenas sensíveis, né? Se você quiser me falar o link, eu olho. Eu não sei, eu joguei escarificar arte. Tá. Só um minuto aqui. A gente vê como que... essa imagem aqui, por favor. Não. Essa aqui, ó. Vou projetar aqui. O Eder mostrar no celular, vocês não iam ver nada. Aqui. Aí, vocês estão vendo, não estão? Então, por exemplo, são modelos de escarificação. Esse daqui, né, ao mesmo tempo que dá uma... Aqui em Goiás a gente fala dá uma agonia, né? Uhum. É um negócio sofisticado, planejado, né? No rosto. Mas não é algo, eu acho que a questão, né, uma questão importante da psicanálise, a questão da singularidade, né? Acho que isso, na verdade, não dá para pegar o conjunto, nesse conjunto de pessoas que praticam isso e dizer sempre é sublimação, sempre é sintoma. Acho que teria a ver caso a caso, né? São casos bem complexos, né? Não à toa isso tem um lugar na cultura como arte, mas tem um rechaço também a esse tipo de arte, né? Davi, perdão. Falei, Davi. Tranquilo. Quando eu olhei a imagem, eu tive uma lembrança minha da adolescência de que eu tive colegas que faziam uma marca no corpo do próprio nome. Então, eles riscavam a pele com uma caneta e depois eles vinham com a pontinha do lápis bem fininha, ferindo até criar aquela ferida, né? Depois criava o cascão, retirava e ficava durante um bom tempo. Eu achava muito engraçado porque quando começava um casal assim, eles sempre riscavam uma letra do nome do outro, era bem um fenômeno bem interessante que hoje em dia eu não vejo mais, mas existem outras dimensões também, né? Sim. Só que aí tem um endereçamento social, né? Aí, sim. Nesse caso, tem um endereçamento, um planejamento, endereçamento, e até uma troca, na verdade, para fazer laço, né? No caso, os casais, né? Uma espécie de pacto para fazer laço, né? Agora, né? Estou dizendo a dimensão polêmica, né? No campo do grande outro, né? Da arte, isso aí é ou não arte, né? Quando, né? Todo mundo aí que tem experiência clínica sabe disso, né? Chegou alguém que faz cortes, escarificação, né? As antenas ficam ligadas, né? As orelhas se atiçam porque... Mas você não pode deduzir nada até que a pessoa traga significantes em torno dessa questão do corpo, sim, né? E volta, inclusive, que a gente estava conversando na semana passada, né? O que fazer com esse curso. Vamos voltar para o texto? Vamos. Nós não saímos do texto. Nós não saímos do texto. É interessante notar aqui, na página 35, notar que Freud constitui a repugnância, a sensação de pressão na parte superior do corpo e a evitação de homens em conversa afetuosa com mulheres como sintomas a serem analisados. Olha, isso é uma coisa importante, né? Um analista e ocupa um lugar de nomeação, né? O analista não pode, de fato, acreditar que ele é um grande outro, né? Se o analista se posicionar como grande outro, ela vai falar disso aqui na tese ainda. Seria uma posição de mestria, né? Mas alguma coisa de grande outro na função analítica, né? Por exemplo, quando Freud faz isso, né? Ela não trouxe a repugnância, a sensação de pressão na parte superior do corpo, a evitação de homens em conversa afetuosa com mulheres como sintoma. Isso são apontamentos, né? O Freud, a partir da escuta, não é a partir de qualquer lugar, não tirou isso das próprias fantasias, da imaginação pessoal, né? Mas tem um discurso lá que é construído que dá a ele material para fazer esses apontamentos, né? Olha, a questão é o seguinte, isso aqui que é interessante, né? A gente está trabalhando aqui com a ideia de, nesse momento aqui, sintoma como algo que é decifrável, que é decifrado.
e algo que vai ser atingido pela decifração, né? Então, para que alguma coisa seja decifrada, primeiro ela tem que ser cifrada. A Dora chega lá e para ela repugnância, sensação de pressão, evitação de homens, não é nada. Não é nada, não é uma cifra, não é algo interpretável, algo a ser interpretado. Então, quando Freud faz o apontamento disso como sintoma, ele está dizendo que, olha, isso é cifra. A gente tem que decifrar isso, né? Tem alguma coisa recalcada, né, que chega à consciência sob essa forma sintomática, né, sob essa forma, sob esse contorno aí de formação do inconsciente. Mas se o Freud não diz nada, se não há um apontamento, olha, isso é uma cifra, vamos interpretar, isso passa como nada, né? Há um momento em que ela vai se deter mais nisso, né? Um ato falho cometido em análise. Um ato falho pode não ser absolutamente nada se não tem uma intervenção, né, analítica apontando isso como um ato falho, né? Os atos falhos, a gente sabe disso, em geral, quando uma pessoa comete ato falho, ela é tomada como um erro, uma bobagem, né? No campo psicanalítico. Então, se não tem um outro que aponta que isso é sintoma, isso não é sintoma. Isso é interessante. Porque não é para o sujeito. Ou se o sujeito, né? Tem uma possibilidade aqui também, né? No momento em que o Freud aponta esses elementos como sintoma, né? Como cifra, ela poderia ter, né, recusado, rechaçado completamente, né? E ela poderia deixar até a análise, né, por ser inaceitável, de algum modo, tomar isso como algo a ser interpretado, algo relevante, né? Essa função do analista tem uma certa função de nomear que cabe ao grande outro, que o analista exerce aqui nesse caso. Mas não é dizer que o analista ocupa o lugar de grande outro, que o analista ocupar o lugar de grande outro seria ocupar o único lugar, o único não, mas um lugar que o analista não deve ocupar nunca, que é o de mestria. Até porque ele não disse o que a cifra significa, ele disse que há algo a ser decifrado, entre aspas, porque não vai se decifrar tudo, mas em nenhum momento ele disse qual é a decifração. Então, o ponto fundamental é evidenciar um determinado significante ou um determinado sintoma, mas evidenciar, colocá-lo em evidência para que aconteça alguma coisa depois. Agora, o que acontece depois, isso você não tem como antecipar, porque aí você ocuparia um lugar quase de guru. Se você diz, se você sonhou com cobra, significa que você vai ganhar na loteria. E a gente vai para esse lugar do qual Freud, desde o primeiro texto, rechaçou. A interpretação do sonho serviu para isso. Claro, né? Que tem uns atos falhos, né? Em geral, as pessoas tomam ato falho como não sendo nada, mas tem uns que são, né? Hoje teve um vídeo que circulou aí, né? É muito engraçado, porque quando é muito explícito, é muito engraçado, né? No Jornal do Almoço do Mato Grosso. No Jornal do Almoço do Mato Grosso, o jornalista ia dizer que a gente precisa beber muita água, né? Tomar muita água. Ele falou, a gente precisa de muita bebida alcoólica. Quer dizer, a gente precisa beber muito álcool, quer dizer. Então, há casos, assim, que é difícil que não seja... Mesmo no senso comum, a coisa vai ser interpretada como hora, né? Tem alguma coisa da ordem do desejo, né? A gente não vai dizer que o cara tá errado também, né? Então, Freud aponta isso como sintomas a serem analisados. Ele assim o faz por entender que a inter-relação entre eles é que torna possível a formação dos sintomas, explicando que a repugnância advém do recalcamento da excitação produzida pela zona erógena da boca. A pressão no tórax advém do recalcamento da excitação da zona genital. Veja, né? Ele vai apontar isso como cifra de alguma coisa que está recalcada sempre. E a evitação de homens em possível estado de excitação corresponde a uma fobia destinada a dar proteção contra o reavivamento da percepção recalcada, né? Então, ele vai apontar isso como cifra, como possível sintoma, porque todos eles, de algum modo, seriam cifra de alguma coisa recalcada. Nesse contexto, Freud usa a sua primeira concepção do sintoma, que nós já vimos aqui. Ou seja, os sintomas são provenientes de um desejo recalcado. Eles dão expressão a esse desejo recalcado. A gente viu que
por excelência, né, o desejo o sintoma da histérica é um desejo recalcado, é cifra de um desejo recalcado. Ele toma isso como base para dizer que o sintoma em todo o campo da neurose teria isso aqui como paradigma, e depois ele vai mudar, ele vai pegar o sintoma na neurose obsessiva, que a gente vai chegar, aqui no caso do Homem dos Ratos, como paradigma do sintoma no todo. E aí é só importante lembrar que não é à toa que ela escreveu aí que é a primeira concepção de sintoma. Se é a primeira concepção, terá a segunda concepção de sintoma, terão outras concepções de sintoma. Mas basicamente, nesse texto, nós estamos falando de duas. Nesse texto, basicamente, estou falando de duas. Digo isso para não usar como chave, né? Todo sintoma significa a expressão de um desejo recalcado? Não. Aqui a gente já tem claro que nós temos pelo menos duas manifestações sintomáticas diferentes, uma de vinda do desejo, outra da pulsão, como a gente vai ver. Aqui, né, na histeria, né, que ele vai tomar como uma primeira concepção, né, o sintoma seria sintoma de cifra de um desejo recalcado, e a gente viu que no outro tipo de sintoma, que é do obsessivo, em que o sintoma não é uma satisfação pulsional, né? Busca de satisfação. Devemos ressaltar que o que Freud recortou com os sintomas não faziam parte da queixa de Dora, né? Que já a queixa que a gente viu, a inicial, qual era? Eles se configuraram como tal na relação transferencial, né? Essa demarcação, esse apontamento dessas coisas aí como cifra, como sintoma, se dá dentro da relação transferencial, né? Isso é um recado para ninguém sair fazendo essas interpretações por aí, né? A tal da análise selvagem, né? Que na tradução da Imago, que é muito ruim, está como análise silvestre, né? Não, gente, selvagem, né? Silvestre. Numa relação transferencial. Podemos dizer que eles adquiriram uma significação especial a partir da incidência do discurso analítico sobre eles. Uma possibilidade de significação, né? Isso aqui, né, ela fala, adquire uma significação especial no segundo momento, que no primeiro momento olha, isso daqui não é qualquer coisa, há coisas por detrás disso, né? Isso, em termos lacanianos, né, isso é figuração, isso é metáfora, a gente tem que interpretar isso. Metáfora de quê? Né? Os sintomas apresentados por Dora foram tosse e afonia. Freud relacionou-os com períodos de ausência do Sr. K. Sempre lembrando isso, gente, que isso é resultado de uma construção, de um trabalho ali analítico. Freud não tira isso, né? Ele está autorizado sempre, né, a fazer esses apontamentos pela fala transferencial, né? Tem um material que é dado a ele, né? Ele não tirou isso do nada, ou ele também não pré-interpretou isso, né? Freud relacionou-os, a tosse e a afonia, como sintomas, Freud relacionou-os com os períodos de ausência do Sr. K, já que Dora admitiu a coincidência dos ataques com os períodos de viagem do Sr. K. Você vê que a gente já vai ficando com uma coisa complexa aqui, porque ela chega com uma queixa, né, do que seriam assédios, né, estou usando um termo que o Freud não usou, do Sr. K, mas olha aqui, tem alguma coisa aqui, né, o sintoma tem algo a ver com desejo, e tem uma coincidência, né, entre esses sintomas e as ausências do Sr. K. Como os sintomas não cedessem, como os sintomas não cediam, né, Freud percebeu que eles tinham uma ligação estreita com as acusações dirigidas ao pai, que também não cediam. Ao Freud trabalhando aí. Essa observação, aliada ao fato de ele já haver firmado sua convicção de que todo sintoma tem uma vertente que corresponde à representação de uma fantasia sexual, possibilitou-lhe o deciframento dos sintomas. Freud construiu uma ligação a partir de um material dado em análise, né, sob transferência. Freud construiu uma ligação entre a atividade sexual, tal como Dora pensava ser praticada entre a senhora K e seu pai, felação, né, sexo oral, e os seus sintomas. Em ambos, a mucosa oral era privilegiada como zona erógena, sendo que em Dora, a mucosa oral havia se fixado como uma zona primária de satisfação.
a associação dessas ocorrências ensejou a formação dos sintomas. É importante que, né, quando a gente fala de teoria e a prática analítica, né, o Freud, né, nem tirou isso, né, pré-interpretou, né, antes da Dora abrir a boca, ele já estava com essa interpretação pronta, né, mas também a gente tem que ter em mente que sem um aparato, né, teórico, né, como pano de fundo, né, provavelmente ele não seria capaz de fazer essas articulações, né. Então, só porque está uma onda, né, no mundo agora, né, que parece, sim, inclusive às vezes nas universidades aparece uma onda, uma massa de alunos que dizem algo do tipo assim, eu sou bom na prática. Né? Esse negócio de teoria, quando chegar a parte da prática, eu serei bom. Né? Tá assustador isso no mundo, viu? Essa ideia de que né, tudo é prática, né? Reflexão, teoria, pensamento não tem importância. Só fazendo um adendo sobre isso, na verdade, essa ideia de ser bom na prática, na teoria que eu não gosto, porque eu não estudo e tal, isso normalmente também é facilitado pelas interpretações muito rápidas e rasas. Por exemplo, se está na moda a coisa da mãe narcisista, aí a gente só vê mãe narcisista para cima e para baixo nas interpretações de todo mundo. Aí está na moda relacionamento tóxico, aí você só vai ver relacionamento tóxico, e aí você começa a ver chaves de interpretações com o que está na moda. Quando você vê muita chave de interpretação repetida, fique de orelha em pé. Significa muito provavelmente que, ao invés de escutar pela via transferencial, embasado numa teoria, já se está indo ali com o resultado pronto, com a coisa completamente pronta. Vejam que toda singularidade desaparece com né, essa expressão, né, toxicidade das relações. Primeiro, isso se tornou um termo, né, que abarca todo tipo de singularidade reduzida ao significante toxicidade. Né, e de modo que as singularidades desapareceram. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso na escuta. Né? Sei lá, de 10 pessoas que aparecem na clínica com problemas de relacionamento, 8 falam que ela ou o outro é tóxico. Né? Mas o que isso quer dizer? Né? Que isso, sim, dessa maneira genérica, não significa absolutamente nada. Né? Cuidado para não estacionar o significante em ponto algum. É importante deslocá-lo até o ponto em que ele leve a algo de singularidade. Por exemplo, a palavra tóxica. Não que você não vai deixar que a pessoa traga o que ela viu no TikTok. É só não deixar parar nesse ponto. Né? Segundo Freud, deve haver uma significação psíquica, um sentido associado a uma complacência somática. Só uma coisa, no parágrafo anterior tem uma expressão, ele diz que em Dora a mucosa oral havia se fixado como uma zona primária de satisfação. É curioso isso, porque né, uma zona primária de satisfação, né, do ponto de vista, né, o homem não é natural, né, a sexualidade humana não é natural, mas do ponto de vista de uma certa sexualidade natural, né, o que seria, que não é o caso da sexualidade humana, o que seria uma zona primária são os genitais, né? Veja, ele está dizendo em Dora, né, a zona primária se torna a mucosa oral. Isso aqui dá bastante ideia de uma coisa que o Freud diz nos 3 ensaios, né, que ele diz assim, olha, na verdade, a sexualidade humana como um todo, porque a gente tem a ideia de perversão, e perversão na época do Freud, ele aponta isso seria, por exemplo, algo que não está centrado no genital, mas no oral seria perversão. Aí o Freud fala assim, olha, bem da verdade, se a gente tomar a sexualidade como natural, toda sexualidade humana é perversa. Né? Ela não se encaixa, ela não se enquadra em nenhum nível como sexualidade natural. Né? Então, alguma coisa que, a princípio, não teria nenhuma significação sexual no humano, pode ter e pode se tornar até a zona primária. Todo o corpo, né, humano, qualquer parte do corpo humano pode ser uma zona erógena. Né? Segundo Freud, deve haver uma significação psíquica associada à complacência somática. O sentido do sintoma histérico lhe é emprestado pelo pensamento recalcado que tenta, assim, se expressar. Abre aspas aí para o Freud. Né? Os sintomas são dissolvidos buscando-se sua significação psíquica. A complacência somática é atribuída a fatores constitucionais
e orgânicos, né? No caso de Dora, essa complacência, né, ele identifica o fato de ela ter sido, quando pequena, uma chupadora de dedo, e apresenta uma cena em que, sentada num canto do assoalho, ela chupava o polegar esquerdo, enquanto com a mão direita puxava o lóbulo da orelha do irmão, sentado quieto a seu lado. A cena nos aponta para uma satisfação pulsional que estaria na base dos sintomas de Dora: tosse, afonia, repugnância e dispneia. Um outro sentido aqui para complacência somática, um é esse que ele, né, está discorrido aqui. Um outro o Freud fala de, às vezes, há uma parte do corpo que já é adoecida, né? Vamos supor, sei lá, alguém que tem um... O que é um problema de garganta sério e alguém que... Problema de sinusite, adenoide, amígdala. Adenoide, amígdala. Né? Alguém já tem um problema de amígdala, né? Então, organicamente já tem um problema ali, né? Ele vai dizer, há uma facilitação para que um sintoma tome essa parte do corpo, nessa região, como expressão, né, de algo recalcado, né? Uma boa metáfora disso é aquela metáfora do cristal, né? O cristal não quebra onde você quer. Ele corta as facetas aonde já tem ali uma certa inscrição disso. Então, já há uma certa fragilidade no corpo, então esse sintoma aparece aonde uma fragilidade, aonde uma marca já está ali, de algum modo, apontando. No caso da Dora, ele vai apontar isso, né? Tem nas cenas de infância, né? Uma cena muito marcante de satisfação pulsional oral, né? Que torna isso mais potente, né? Esse tipo de satisfação mais potente. A mucosa dos lábios e da boca se constituiu na infância como uma zona erógena primária, dando condição para a complacência somática, possibilitando que ali se instalassem seus sintomas. O chupar o dedo tem como origem a amamentação e, como consequência, a fantasia de chupar o pênis. Está em Freud, não vamos tomar isso como, né, uma coisa universal, como uma chave de interpretação. Se os sintomas correspondem a diversos significados simultaneamente, eles também podem expressar diversos significados sucessivamente, passando de um significado a outro, conservando sempre algum traço com a significação original. Vejam, né? Os sintomas podem, como metáfora, significar várias coisas simultaneamente, não uma coisa só, né? 2 ou 3 representações, né, recalcadas, mas também ele pode ir num movimento mais metonímico, passando de uma significação para outra, né? Sei lá, no início de análise, um sintoma é interpretado de um jeito, mais adiante ele é interpretado, às vezes, num sentido até contrário, né? Oposto, né? Dessa forma, a tosse de Dora pode ser entendida como uma demanda ao pai, também como uma demanda ao pai, isso é, um sintoma como portador de uma mensagem, um apelo ao grande outro, né? O pai como ocupante desse lugar de grande outro. Foi desse modo que Freud pôde estabelecer uma conexão entre a fantasia perversa da chupadora de dedo, a ideia lá do pequeno perverso, né, polimorfo, e o tipo de relação que ela supõe existir entre seu papai e a senhora K. Ele chega a essa conexão através de um significante, que eu não vou saber pronunciar corretamente, Vermongender, algo assim, que ocultava o termo Vermongender. Dora atribuía o interesse da senhora K por seu pai em razão de ele ser um homem de posses, né? Vermongender literalmente é mais rico, né? Mas sabia que seu pai não podia tirar proveito desse relacionamento por ser impotente, sem recursos. Um Vermongender menos rico, né? Num sentido ele é rico, no outro sentido ele é desprovido de riqueza, né? Então veja, é um significante, né? Freud vai não é uma chave externa, né? Uma pré-interpretação, mas um significante que ganha um lugar especial dentro do discurso da Dora, né, em análise, né? Dentro do texto, dentro da narrativa que ela vai montando, né? Acho que até o fato da autora da tese aqui insistir, né,
em transcrever para cá o termo em alemão para mostrar a importância do significante enquanto tal, né? Diante dessa interpretação, Dora admitiu saber que haviam outras formas de obter satisfação que não pelo coito. Freud não perdeu a oportunidade de ligar essas outras formas de satisfação sexual aos sintomas de Dora. A tosse começava por cócegas na garganta. O silêncio de Dora diante da interpretação foi considerado por Freud como consentimento, na medida em que a tosse cessara. Tem um elemento aí, né, que ela traz para análise, né, também essa linguagem, né, ela diz, né, a tosse cessou. Bom, parece que então desfeito, né, interpretado e desfeito uma dimensão de cifra do sintoma, o sintoma cessa. Nem sempre a coisa é tão feliz assim. E lembrando, a gente está na primeira fase do Freud, de que o sintoma é cifrável, decifrável, e a interpretação é feita pelo deciframento. Não é, toda a obra do Freud sustentada desse Mas, de algum modo, a gente vai ver que isso em Freud, em Lacan, que ele tem uma dimensão do sintoma como, né, como linguagem, Lacan vai chamar de metáfora, tem uma dimensão como satisfação, Lacan chama de gozo, né? São dois eixos assim, importantes. Então, ele acabou de dar um exemplo, né, de interpretação feita pelo deciframento pela via da produção de sentido. Ela foi eficaz quanto à remissão dos sintomas, conforme o relato do caso nos informa. Porém, conforme Freud reconheceu, a marca produzida pelas satisfações primárias, que permitiu aos sintomas se instalar, essa prevalência oral, né, não desapareceu junto com eles. Essa zona primária de satisfação serve de base para a formação dos sintomas em qualquer ocasião. É uma suposição e uma constatação ao mesmo tempo aqui de que, né, nesse caso, no caso Dora, né, você tinha a zona de satisfação oral, né, as formas de satisfação oral como uma espécie de plataforma para a formação dos sintomas, em outras ocasiões, em outros contextos. A análise, nesse caso, serve para verificarmos o que havíamos estudado como o modelo histérico do sintoma, né, o primeiro dos modelos, assim como a base pulsional sobre a qual ele se ergue. Aí ela vai falar aqui, ó, para nos auxiliar quanto à compreensão da pulsão articulada ao sintoma, recorremos ao seminário 11, e aí no parágrafo seguinte, para Lacan, o aparelho pulsional, ela vai falar de algo específico no seminário 11, ela está dizendo que é para esclarecer, para auxiliar a gente. Só que eu acho que complica, ela traz a coisa como um bloco assim, de cimento, né? Ela não dá elementos aqui para a gente interpretar. Mas ela está se referindo a algo do seminário 11 que não dá para entender como que ela encaixou isso aqui, eu tenho dificuldades. Lá o Lacan vai falar do fechamento do inconsciente, da abertura do inconsciente. E ele vai falar que o inconsciente olha só, o inconsciente se fecha na transferência, e o inconsciente se abre na repetição. Há outros momentos em que ela vai voltar a tocar nisso, quando isso não for quebrar o assunto principal, a gente volta nisso daqui. Mas é uma coisa interessante, a gente sabe que, né, desde Freud a gente tem uma relação entre acho que até você falou disso agora recente. Falei ontem. Né? Falou ontem, né? Uma relação de transferência e resistência, né? Então, veja, né, no seminário 11 tem uma coisa que não é para se desprezar lá. O inconsciente se fecha na transferência e se abre na repetição. Vamos ficar com isso aí. Ficar atento com isso daí. Só um parênteses sobre essa questão do inconsciente fechar na transferência. O Freud ele fala sobre isso num texto bem inicial, sobre o início do tratamento, 1911, se não me engano. Em que ele vai falar, por exemplo, pessoas muito dóceis à psicanálise, não necessariamente o tratamento psicanalítico vai ser fácil porque essa pessoa é dócil à psicanálise, de modo algum. Uma pessoa muito dócil à psicanálise, no final das contas, ela está fechada, o inconsciente está fechado, justamente por essa docilidade. É necessário haver algo não tão dócil ao tratamento para que a gente encontre uma abertura, que se dá pela resistência, pela repetição, pelos atos falhos, tem alguma coisa que precisa dar essa abertura. Pense em pessoas que iniciam o tratamento e mal você interveio ainda e um sintoma desaparece. Né? Daqui a pouco você faz uma outra interpretação, o outro sintoma desaparece. Né?
E numa única sessão, a pessoa supõe ter resolvido a vida porque inteira, ela tá? está curada, né? Uma coisa da qual ela se queixa a vida inteira, ela está curada. Quer dizer, e isso é mais um fechamento do que uma abertura, né? Inclusive, Talvez essa seja uma das formas mais potentes de resistência. Agora, lá no Seminário 11, a gente vai ver umas sutilezas teóricas, tem a ver com isso, mas não é só isso. sobre essa coisa inclusive, essa coisa da pessoa, ela vai num primeiro atendimento, ela fala, como é o primeiro atendimento, o que você vai intervir ali é basicamente para fazer com que ela continue falando, e de repente, depois ela manda uma mensagem dizendo, olha, foi ótimo, eu resolvi todos os meus problemas, foi mágico, né, esse acontecimento mágico, nem preciso continuar, porque, assim, todas as minhas questões foram sanadas nesse único atendimento. Não existe tal mágica. Uma metáfora muito ouvida, né? Parece que tirou com a mão. Parece que tirou com a mão. Então, a transferência é um fechamento nesse sentido. Zilá? Não, mas então, quando tem a remissão do sintoma, o que a gente pode pensar? Que não vai perdurar isso, que ela vai fazer outros sintomas, sei lá, o que... Porque essa remissão mágica, né? Porque é meio mágico mesmo para uma coisa experimentada, porque às vezes nem foi feita nenhuma intervenção, inclusive. Né? Início de análise, a gente muito mais escuta, né? Às vezes, a escuta em uma sessão, né, curou, né? É alegado ali que houve uma cura de um sintoma que eu tenho a vida inteira, né? Isso certamente não perdura, né? Seria ótimo se perdurasse, né? Mas é que não perdura, isso não tem consistência, não tem lastro, né? É quase, ainda que você não tenha feito uma sugestão, é muito parecido com o efeito de sugestão, né? O próprio fato de ter ido a um analista, né, funciona como sugestão, né? Eu fui escrever Schreber, saiu um negócio super esquisito aqui. Gente, esqueci como é que é Schreber. Mas Carol, você perguntou... Está no texto, no livro no mesmo volume do caso Schreber, tem um texto do Freud sobre início de tratamento, que eu acho que responde sua pergunta também, Zilá. O Freud, ele fala assim, claro que o paciente ele vai decidir quando e se ele quer interromper o tratamento. Entretanto, se ele quer interromper o tratamento após uma melhora, sobretudo uma melhora muito grande logo no início do tratamento, é necessário alertá-lo que essa melhora, muito provavelmente, ela é provisória. E que o paciente ele tem uma sensação de que ele teve uma melhora, mas ela não vai se sustentar longamente, porque foi uma melhora mais provocada, talvez pela uma catarse, talvez uma melhora, enfim, por N motivos, ele dá várias possibilidades dessa melhora, e que é necessário orientar que após essa melhora, pode ser que o paciente tenha uma piora, e outros sintomas, ou aqueles mesmos sintomas, podem reaparecer. Então, é interessante observar, Zilá, que sim, se o sintoma, essa coisa de, nossa, tirou com a mão, não houve, de fato, uma construção, não houve uma elaboração, o que houve é que a pessoa, ela estava ali parecendo uma panela de pressão de informações, e no que ela começou a falar, algo dessa pressão toda daquilo que não é dito, pode ter, sim, diminuído a tensão e diminuído, em parte, os sintomas. Mas houve uma elaboração para que você saiba a origem desse sintoma e a possibilidade de uma não repetição, dificilmente. Mas o Freud fala sobre isso no início do tratamento também. Alguém quer complementar agora alguma veja coisa? como que só uma coisa, como que essa história do sugestionamento, né, um princípio da posição ética, né, do analista é não fazer o uso da sugestão, né, dispensar a sugestão, né, porque ainda que você não faça, né, você pode passar primeiro, estou criando um exemplo aqui meio, né, imagine que a pessoa vai na primeira sessão e o analista fique em silêncio, não faça nenhuma intervenção, né, e a pessoa pode sair de lá dizendo que ela foi curada de algo, um sintoma, né, e é sugestão, né. O João até coloca aqui, ó, com Nomes do Pai, o Lacan fala de uma certa aura mística que recai sobre o analista. Sim. Exatamente. E aí seria essa aura mística, né, João? E aí é importante que o analista não tome para si esse lugar de sugestão, esse lugar místico, esse lugar de, nossa, sou bom mesmo, hein? Curei em uma sessão. Mas também não pode também influenciar o paciente, falar assim, não, ó, você está curado agora,
supostamente, né? Você está curado, mas vai vir coisa pior também. É meio que também. O que o Freud orienta é apontar que após uma melhora, é provável que essa melhora não se sustente por muito tempo e o paciente se decepcione. Então, ele usa até a palavra decepcionar. E aí ele fala, já alerta antecipadamente que diante dessa decepção seria interessante, a possibilidade dessa decepção, seria interessante que ele continuasse. Antes de você, é que eu vi que o Inácio quer falar. Diga, Inácio. Então, e o Freud alerta também sobre o furor curandis. Tá certo? Está muito em linha com isso que vocês estão falando aí. Sim, exatamente. Tá, Perfeitamente. Um desejo de ser curado que pode fazer com que o paciente veja cura rapidamente em qualquer analista, lugar. Né? E o desejo do analista. O furor curandis. então, é do analista. O furor curandis aí é do analista, ele achar que curou, ou achar que pode curar. Ou deslumbrado, né, com essa mágica da... Exato. É o que... Eu acho que um bom exemplo, pelo menos que eu tenho passado por trabalhar com pessoas alcoólicas, é assim, é bem peculiar, né? A pessoa começa, vai, aí dá aquela melhora, fala, nossa, eu estou sem beber há 6 meses, isso no começo de análise. Vai, começo 5 meses, vamos lá. Começa, vai, nossa, não estou 6 meses sem beber, de repente, puff, dá aquela recaída braba mesmo, tal, e fica muito mal por conta disso. E aí a gente que lute porque ainda não deu tempo de elaborar, de fato, o porquê você bebe, onde está a origem, onde está a causa. Então ele fica muito eufórico que conseguiu, mas ainda não conseguiu, né? Está num processo. Então eu sempre insisto muito, calma, é demorado, é um processo. Tenha paciência. Não, é Eike ou Elke? Elke. Elke. E é muito importante a recaída no processo de cura. Sim. Tá certo? Quer dizer, a recaída é importante por quê? Porque é ali que você vai trabalhar. Exatamente. Tá, é ali que a coisa realmente acontece. Exatamente. E ele vai se frustrar, ele vai, né? Alguma coisa que ele não está dando conta. Tá. Mas é bacana ver também que depois que passa, depois que o sujeito começa a elaborar e tal, e de repente ele começa a parar de beber, e aí ele fala assim, gente, eu não sei o que está acontecendo. Parece que deu alguma coisa aqui, mas aí às vezes já se passou 1, 2 anos de análise, né? Depende de cada sujeito, logicamente. Mas aí você vê que aí ele está sustentando mesmo aquele desejo de parar, aquela coisa. É bem bacana. É um trabalho difícil, mas é bacana. Agora, essa questão de quanto tempo cada sujeito precisa, os tempos, o processo de ver, de elaborar e de concluir, se é que... E a conclusão nunca é a conclusão, né? Esses processos são muito interessantes ao tratamento, mas pegando isso que o Inácio falou, acho muito interessante isso que você colocou, Inácio, dessa coisa da necessidade da recaída, não como um fracasso do tratamento, mas como um processo do tratamento. Então, quando Freud antecipa, Zilá, isso que você está apontando, quando Freud antecipa que após uma melhora poderá ter uma piora, é justamente já apontando que o processo não é um fracasso. Inclusive, por exemplo, quando o paciente está em crise, às vezes ele manda mensagem e diz, olha, eu estou muito mal, não vou à sessão. E aí você responde, mas é justamente porque você está muito mal que você deve vir, né? Esse estou muito mal, né, que você deve trazer para cá. Diga, Inácio. E eu pensei numa outra coisa aqui muito importante que o Freud fala, dos 3 tempos de análise, né? O primeiro tempo que o paciente chega e o problema é o outro, né? É o outro que é ruim, é o chefe, é a família, é a namorada, é a esposa, sei lá. E aí, o pai da Dora. E aí o analista dá de ombro para isso, tá certo? Ele não entra nessa seara, né? E aí o próprio analisando diz assim, estou falando e ele não concorda comigo, né? Tem alguma coisa errada. E aí o analisando no segundo tempo começa a falar para o analista. Não, porque você entende,
eu falo assim, eu falo assado, você concorda? Entendeu? Quer dizer, ele convoca o analista no segundo tempo. E o analista não responde a isso. Aí ele vai para o tempo da análise, que é o terceiro tempo, que é quando a transferência engata e ele fala para ele, analisando. Aí, eu acho que esses 3 tempos são muito importantes, porque a gente consegue acompanhar onde que está esse paciente quando está falando. Não é? Eu sinto isso, entendeu? Sim, mas isso que você está colocando é perfeito, é isso mesmo, veja, a questão não é exatamente o que está sendo dito, a história que está sendo narrado, a fofoca que ele está trazendo, as novidades da semana, não é isso, mas de que lugar ele diz, né? Que lugar que ele se coloca na posição do sujeito em relação ao dito, qual o lugar que ele coloca as outras pessoas deste dito, né, em relação a ele, que lugar ele convoca o analista para estar enquanto ele diz, né? Isso é muito importante. Então, mais importante do que o conteúdo do que está sendo dito é o lugar que ele posiciona no dito. Diga, Inácio. Isso. Inclusive, o Lacan diz assim, né? Não importa o que eu falo, mas de que lugar eu falo. Cara, isso é tudo para mim dentro da análise, entendeu? Não importa o que eu falo, mas de que lugar eu falo. Porque falar, qualquer um fala. Agora, eu quero saber de que lugar que você fala. Tá certo? Naquele momento. E é interessante que, se você observa, então, esse lugar do sujeito diante do dito, a expectativa do sujeito diante dos outros dos quais ele está dizendo e a convocação dele ao analista durante esse dito, você vai tendo uma noção do processo, do percurso, do caminhar da análise, de que ele não está mais no mesmo momento inicial, de que esses momentos estão, de algum modo, avançando, andando. Voltar para o texto? Voltar para o texto. Continuando, então, estamos na página 38. Eu vou pegar aqui, enfim, a questão do fechamento e abertura do inconsciente. Vamos para esse parágrafo aí que vocês vão ver também que Coelho dos Santos, 2000, Tânia Coelho dos Santos. É a orientadora dela. Tânia Coelho dos Santos, ao comentar o texto de 1999, que é um texto fundamental, né, os 6 paradigmas do gozo, nos explica que esse objeto é o objeto perdido, sempre presente no ensino Lacan. E é também um ser ambíguo, né? O que é esse objeto perdido? Uma vez que ele encarna, aí ela vem e traz um conceito lá do Seminário 7, a coisa, e ao mesmo tempo diz respeito ao grande outro. Não dá para, né? Agora vamos falar do conceito da Jing no Seminário 7, então vamos em frente aí. Em outro momento, né? E essa explicação é fundamental para entendermos que, como objeto de gozo, o objeto A é um elemento e não um objeto absoluto. É uma satisfação parcial, objeto de satisfação parcial. E é como elemento que ele se articula ao significante. Hoje, com base nessa observação, podemos entender como Freud, no caso Dora, pôde identificar na dupla significante, né, Vermongender e Vermongender, né, mais rico e não tão rico. Não tão rico. Ela colocou também como impotente. Mais rico, mas é porque é mais rico e menos rico. Não, mas ele é mais rico porque ele era um homem de posses e ele é um Vermongender porque ele é impotente. É um homem menos rico, né, metaforicamente aqui, né? Então, pode identificar na dupla de significante, Vermongender, um ponto de conexão do sintoma com o gozo. Mais ainda, que ele tem, a partir disso, ligado o gozo à satisfação própria da pulsão pela via de uma zona erógena. Você vê que aqui ela faz um engavetamento conceitual aqui, até dá para entender o que ela está falando, mas não... ao invés de esclarecer alguma coisa, mais obscurece do que esclarece, né? Mas eu queria colocar um ponto aí. Pode falar. Diga. Quando a gente fala, por exemplo, o objeto está perdido para sempre, né? Mas eu estou sempre à procura dele, né? Quer dizer, eu não canso de tentar encontrá-lo, né? E mesmo encontrando, é um reencontro, né? O Lacan diz isso, né? E aí eu lembrei lá do Freud, lá no início, quando o Freud fala da mamada mítica, né? Que é aquela mamada que eu suponho que eu tive e eu volto para reencontrar essa mamada e não acho nunca. Tá certo?
Esse é o objeto que eu perdi para Isso. sempre. Quer dizer, não vou ter nunca mais, né? O que é interessante dessa questão do objeto perdido é que ele, a rigor, ele não é perdido só para sempre, ele é perdido desde sempre, né? Desde Por isso que sempre. fala de uma mamada mítica, né? Isso mesmo. Uma suposta experiência inaugural, né? É uma ilusão de que um dia eu tive esse objeto que eu encontrei, né? Alguma coisa assim. Sim, exato. Pessoal, eu vou precisar sair, me desculpem. Vou ficar pouco, mas é que eu tenho um compromisso, eu não consigo ficar até o fim. Mas, de qualquer forma, a gente te espera daqui 15 dias, tá? Nosso próximo bom. encontro, sem ser na próxima quinta, na outra, das 7 às 8h30. Inácio, foi ótimo as suas colocações até aqui. E tem o seu, que foi ontem, né? Nas quartas. Tá bom. Beijo. Vamos ver o que eu consigo fazer. Beijo para vocês. Tchau. Continuando, então, de onde a gente parou? Aqui, página 39, a articulação entre o corpo erógeno e a pulsão também é esclarecida. O corpo todo funciona como uma zona erógena, que eu abordei lá atrás, né, e não somente partes dele. Aqui ela traz uma coisa diferente do que eu estava falando, o corpo inteiro como uma zona erógena e não só qualquer parte do corpo. O que dá unidade ao corpo, ou alguma unidade ao corpo, né, é o seu transpassamento pelo significante. Assim, o inconsciente como simbólico inclui o corpo naquilo que ele tem de estrutura de borda, ou seja, não abre e fecha. Ela volta nessa questão do fechar o inconsciente, um fechamento e abertura no corpo, que tem a ver com a ideia de zona erógena Lacan, né? O Lacan fala do inconsciente, vocês vão ver que se a gente for desdobrar isso aqui, a gente muda de assunto, porque o Lacan fala de um fechamento e abertura, nos termos que eu esbocei ali, do inconsciente, e ele fala que é homólogo, né, a zona erógena, que as zonas erógenas típicas, né, a boca é uma delas, né, ela funciona no movimento também de abrir e fechar, né, ele chama atenção para essa consonância entre abertura e fechamento do inconsciente e das zonas erógenas, né. Tem uma coisa, isso está no seminário 11, tem uma coisa interessante no seminário 11, quando ele fala dessa coisa da zona erógena como uma borda que se fecha e que abre, que no caso da hora ele está falando de um lugar especial ali que tem a zona erógena oral, né, a boca, né. O Lacan tem, né, quando desenvolve essa ideia de borda que fecha e abre da zona erógena, ele diz uma coisa muito esclarecedora sobre a zona erógena oral, né, sobre a pulsão oral, sobre um gozo oral, que ele diz, no fim das contas, né, e aí ele está sendo bem coerente com Freud, no fim das contas, o objeto, né, oral pode ser qualquer um, né, porque no fim das contas a boca usa o objeto para chupar a si mesma. Então, se é um pedaço de laranja, se é o seio da mãe, se é o pênis, se é sei lá o quê, né, isso é fundamental para entender o que é zona erógena em psicanálise, né? É algo que na verdade, se satisfaz com si mesmo a partir de um objeto que podem ser muitos. Não é qualquer um, mas são vários. Não tem um objeto por esse é totalmente contra psicanalítico, né? Achar que tem um objeto por excelência, que é um objeto oral por excelência. Um objeto oral pode ser muitas coisas, né? Porque no fim das contas a boca se chupa a si mesma. Por essa comunidade de estrutura, né, entre inconsciente e zona erógena, né, intuída por Freud, esclarecemos a ligação entre o sintoma de Dora e a satisfação por ele proporcionada. Pensamos, inclusive, a partir disso, dizer que Freud já considerava o sintoma como uma solução, mas não só de compromisso. Lembra lá atrás isso, né? Ela falou sintoma, além de ele trazer um tipo de satisfação que inclui sofrimento, né? Satisfação não é oposto a sofrimento. O sintoma ele é uma solução para alguma coisa, né? Ele sempre é uma solução. Quer dizer, eu tenho no caso do obsessivo, né, uma satisfação que é insuportável que eu a tenha, né? O Freud dá um exemplo aqui muito básico, né, que é a masturbação. Ela pode não ser aceita, né, por uma moral instituída no indivíduo. Então ele vai lavar as mãos, né? Então isso é solucionar alguma coisa, né? O sintoma soluciona alguma coisa sempre, né? Mas também produz desarranjos, né, e perturbação, senão não haveria tratamento analítico, né? A gente sabe que o pressuposto para
aceitar alguém em análise, para uma análise começar, tem que haver sofrimento psíquico, né? Quantas horas? 10h20. Vamos começar aqui o Homem dos Ratos. Vocês viram que ela vai desenvolvendo aqui passo a passo, de repente ela dá uma fechada, assim. A tese não é sobre isso, né? Eu acho que é uma necessidade de fechar, algumas coisas ficam meio obscuras. Mas vamos lá. Então, trabalharemos a seguir o caso do Homem dos Ratos, para percorrer a segunda concepção do sintoma de Freud, a do sintoma como satisfação substitutiva, né? Esse paciente, né, o Homem dos Ratos, se queixava de sofrer de obsessões desde sua mais tenra idade, tendo elas se agravado nos últimos tempos. Aí diz Freud, os aspectos principais de seu distúrbio eram medos de que algo pudesse acontecer a duas pessoas de quem ele gostava muito, seu pai e uma dama a quem admirava. Além disso, ele estava consciente de impulsos compulsivos, tais como, por exemplo, o impulso de cortar a garganta com uma lâmina. Estamos avizinhando aí da escarificação. Posteriormente, criou proibições, às vezes em conexão com coisas um tanto sem importância. Né? Então, tem a dimensão obsessiva, pensamentos que se repetem, o típico, né? Alguma coisa muito grave vai acontecer a uma pessoa que eu amo. E as compulsões, uma delas aí, fazer... imagino que eram pequenos cortes, né, com uma lâmina na garganta, porque se fosse um grande corte, acho que ele não estaria vivo. Sua vida sexual havia começado aos 4 ou 5 anos de idade. Imagina o escândalo, né, na época, Freud dizendo, né, sua vida sexual começou aos 4 ou 5 anos Só de idade. na época? Até hoje. Até hoje. Certa vez, eu e a Renata começamos a conversar na frente de uma terceira pessoa que não era da psicanálise sobre sexualidade infantil, em termos da psicanálise. A pessoa falou assim, eco, que nojo. Essa pessoa era minha irmã. Você quer esposa? Uai. A gente pode falar o nome dela para vocês acharem no Instagram também. Não. Sua vida sexual havia começado aos 4 ou 5 anos de idade. Ele relata uma cena em que se arrastara para debaixo da saia de uma governanta e manipulara seus genitais. Isso lhe causou uma impressão muito forte, decorrendo dela uma curiosidade, entre aspas, ardente e atormentadora de ver o corpo feminino. Interessante, né, as palavras que ele usa, né, uma curiosidade ardente e atormentadora de ver o corpo feminino. Toda vez que essa curiosidade se manifestava, tinha um estranho sentimento, como, né, quando ele tinha esse ardente atormentador, né, desejo de ver o corpo feminino, sempre que isso ocorria, ele tinha um estranho sentimento, como se algo devesse acontecer se eu pensasse em tais coisas, e como se devesse fazer todo tipo de coisas para evitá-lo, né, esse pensamento ardente de querer ver o corpo feminino. Por exemplo, que meu pai deveria morrer se eu pensar isso. Pensamentos relacionados à morte do pai o acompanhavam desde a infância, mesmo depois que o pai morrera. Né? E ele sabe da incongruência disso. Né? Não é um caso de psicose. Né? Meu pai morreu e eu acho que ele vai morrer, já tendo morrido. Mas isso aqui é importante, né, nas construções do Homem dos Ratos. Né? O medo de que o pai morra ainda que o pai já tenha morrido. Esse paradoxo. Né? Pensamentos... Freud relata que o pensamento obsessivo vinha sempre seguido de um medo obsessivo, ou seja, o desejo fazia par com um afeto afetivo. Acho bom, né, grifar essa coisa, né, porque é um negócio terrível, né, a gente, quem acha, né, eu vejo às vezes a gente tratando a neurose como uma coisa Doce. mais branda, né, é perturbador, né, o desejo faz par com um afeto perturbador, aflitivo, né? Essa sequência se complementava com medidas de proteção tomadas pelo sujeito contra esse desejo, os atos obsessivos. Freud explica dessa forma.
uma pulsão erótica, uma revolta contra ela, um desejo que ainda não se tornou compulsivo, e lutando contra ele, um medo já compulsivo, um afeto aflitivo e uma impulsão em direção ao desempenho de atos defensivos. Um afeto aflige e eu tenho um ato que me defende dessa aflição. É bom nesse caso aqui dos ratos, que é paradigmático, porque a coisa se encaixa tão bem, né? Os sintomas tinham se agravado a partir de um acontecimento particular gerador de enorme angústia. O paciente estava na frente de batalha, uma guerra, né, quando perdeu seus óculos. Pediu que outros lhe fossem enviados pelo correio. No mesmo dia, ouviu uma história escabrosa contada por um capitão tcheco afeito a crueldades. O capitão tcheco disse ter lido sobre um tipo de castigo em que o criminoso era amarrado a um vaso virado sobre suas nádegas. Pudico isso aqui, né? Nádegas. No vaso haviam muitos ratos que cavavam caminho pelo ânus do criminoso. Tem uma outra versão, né? Esse tipo de tortura é uma tortura chinesa. Tem uma outra versão que tem um furo nesse vaso, numa espécie de latão, e nesse furo coloca-se fogo. Então o rato entra em pânico e aí ele escava o corpo pelo ânus, né? Um negócio. Então nesse mesmo dia, né? Então tem essas coisas articuladas. O paciente estava na frente de uma batalha quando perdeu seus óculos, pediu que outros lhe fossem enviados pelo correio, e nesse mesmo dia ouviu essa história, essa tortura, né, do rato introduzido, né, no ânus do criminoso. O paciente conta essa história com muita dificuldade. Isso é importante, hein? Mas Freud observou que, paradoxalmente, ao contá-la, ele assumiu uma expressão muito estranha e variada. Eu só podia interpretá-la como uma Não é que ele só podia interpretá-la, olha, com o contexto que ele tinha ali, né, com o material de análise, ele interpretou como uma face de horror ao prazer todo seu, do qual ele mesmo não estava ciente, né? Algum tipo de prazer ligado, vai ver. No momento em que ouviu a história dos ratos, um pensamento atravessou sua mente, como um relâmpago. A ideia de que isso estava acontecendo a uma pessoa que lhe era muito cara. Veja, né? A primeira construção vai acontecer algo muito ruim, né? Ao meu pai, ou a essa mulher por quem ele está apaixonado. E essa coisa agora ganha uma especificidade, né? Ou o pai ou essa mulher vai sofrer essa tortura do rato, que no final leva à morte. A princípio, instigado por Freud, reconheceu que essa pessoa seria a dama, a mulher, né? Mas logo adiante teve de admitir que pensara também em seu pai já morto, né? Ele pensara na mulher e ele pensou no pai já morto. Uma vez mais, Freud aponta para o fato de que, fazendo par com o desejo, vinha uma sanção, o medo, como medida defensiva contra o desejo. Naquela mesma noite, o paciente recebeu do capitão Cruel o pacote do correio com seus óculos e a recomendação de que ele deveria reembolsar o tenente A pelas despesas com o envio. Vixe, né? Criou uma dívida para o obsessivo, né? No mesmo instante, ele pensou que não deveria fazer o reembolso. Olha só, ele tinha que fazer um reembolso, mas ele não deveria fazer o reembolso, senão a fantasia sobre os ratos poderia se realizar com seu pai e com sua dama. Que coisa complicada, né? O obsessivo ficar sem pagar, mas caso ele fizesse o reembolso, enfim, isso aconteceria. A fim de combater esse pensamento, surgiu-lhe uma ordem na forma de um juramento. Você deve pagar as 3.800 mil coroas ao tenente A. Vocês vão vendo que tem um vai e volta aí, né? Primeiro ele pensa que não deveria fazer um reembolso. Depois ele tem que fazer o reembolso, né? Você deve pagar as exatas 3.800 coroas ao tenente A. Não nos deteremos nos detalhes das tentativas sempre frustradas de fazer esse pagamento, né? Isso, lá no texto, isso dá errado de muitos modos.
Queremos apenas enfatizar o caráter de impossibilidade criado pelo paciente para não cumprir o prometido. Ele estava em um dilema. Tinha jurado pagar, mas se pagasse, seu pai ou a dama sofreria o castigo dos ratos. Veja que é um típico impasse neurótico obsessivo, né? Não tem saída, né? O fato de seu pai já estar morto, tá errado ainda, já está. O fato de seu pai já estar morto em nada contribuía para a tranquilidade do paciente, pois ele desenvolveu a ideia de que a punição poderia ocorrer mesmo no outro mundo, ainda que não exatamente ele tivesse uma crença sobre um outro mundo. Outro dado importante é que antes mesmo do Capitão Cruel lhe entregar os óculos e dizer-lhe para fazer o pagamento ao Tenente A, ele havia encontrado com um outro oficial que havia estado no correio e soubera da encomenda em seu nome. Esse oficial lhe disse que a jovem do correio tinha pago as despesas postais por ele. Outra dívida para um obsessivo, hein? Freud conclui que o paciente fizera seu juramento em cima de uma premissa que ele já sabia ser falsa. Seu juramento já foi feito para não ser cumprido. Assim, a dívida se torna impagável, é impagável. Se eu pago, né, meu pai e a dama, ou meu pai ou a dama, vão sofrer o castigo dos ratos. Então, a dívida se tornaria impagável, ou seja, por mais que ele fizesse para pagá-la, ele estaria fadado ao fracasso. Vocês lembram de um equivalente disso aqui, desse impasse, né, obsessivo, aquilo que eu dei de exemplo da outra vez, do Homem dos Ratos. Só um minuto aqui. Aquele impasse que eu citei da outra vez, que ele, né, lembra que ele está no caminho, né, para o trabalho, e aí ele pensa que a pedra, né, ele passou já 3 quarteirões, né, de uma pedra que ele viu no meio, e ele pensa que a mulher pela qual ele era apaixonado passaria lá, tropeçaria na pedra e morreria. Aí ele volta os 3 quarteirões ou mais e retira a pedra. Depois, quando ele está 3 ou 4 quarteirões depois, ele pensa que era ridículo ter tirado a pedra, que é um absurdo, né? Ele volta lá e coloca a pedra no lugar. E entra em looping, né? De modo que não tem saída. Está errado se ele tirar a pedra, ele está mais errado ainda se ele deixar. Só para, quando o tempo estourou também, eu queria só deixar uma marcação aqui para a gente conversar sobre isso também no próximo encontro. Essa última frase aí sobre o obsessivo diz muito também sobre a nossa dificuldade de atender obsessivos, não que atender histeria seja fácil, tá? Mas atender a neurose obsessiva, pacientes com neurose obsessiva, veja, o paciente conclui, né, Freud conclui que o paciente fizera seu juramento em cima de uma premissa que ele já sabia que era falso. O juramento já foi feito para não ser cumprido. O Wesley tem uma frase que eu acho interessante, que o melhor modo de não fazer uma coisa é não fazer a coisa. O obsessivo, ele vai nessa lógica de que o melhor modo de não fazer uma coisa é fazendo a coisa. Ele faz muita coisa para não fazer a coisa. Ele faz muita coisa, inclusive análise. Então, são casos em que a pessoa ela vai na análise para não fazer análise. Então, o melhor modo do obsessivo não fazer uma coisa é fazendo muitas coisas para não fazer aquela coisa. Lembre-se sempre do exemplo da pedra. Olha quanta energia para não fazer a coisa, né? A coisa não muda, né? Então, isso é interessante que você está apontando. É isso, a posição do obsessivo né? O melhor modo de não fazer análise é ir lá fazer. Fechamos com esse paradoxo. Mas esse paradoxo é interessante porque nos traz a diferença do atendimento da neurose obsessiva e da histeria. Pensei nesse ponto. E a gente retoma então daqui 15 dias, sem ser a próxima quinta, na outra quinta, que eu não sei que dia da semana que cai. Na página 42. Hoje é 16. 42. Daqui dia, gente? 20? 30. Hã? 30? 30. Alguém sabe matemática. 30. Então, a gente se vê, então, no dia 30. Leiam aí mais adiante, a gente está na 42. E pensem nessa diferença, então, do tratamento da neurose obsessiva e da histérica em relação ao funcionamento do sintoma, que, no final das contas, nos diz sobre o funcionamento da análise. Tem algo da diferença do sintoma na histeria e na neurose obsessiva que faz que o funcionamento da análise desses 2 quadros sejam diferentes e exijam manejos de transferência diferentes. Pensem nisso, que é muito interessante.
Beijão, gente. Bom finalzinho Até- aí de noite. Até dia 30. Obrigada. Adorei. Até. Obrigada. Obrigada. Obrigada, obrigada. Muito obrigada. Até, gente. Bom descanso.